Alô, Dubis, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre conlangs e dessa vez iremos falar sobre o Curveline. Essa linguagem eu achei bem interessante porque eu estava vasculhando na internet, procurando algum assunto interessante para trazer para vocês e já fazia um tempo que eu não falava tanto sobre linguagem, então bora lá, vamos conversar sobre isso. Essa linguagem foi feita por um holandês, tanto que esse site está traduzido do holandês para o português, porque senão eu não saberia nada do que está escrito aqui. E o interessante daqui é o seguinte, uma coisa que eu falo bastante no canal é o iteração, porque a iteração ela consiste simplesmente de você meio que trabalhar tanto em cima da sua linguagem que você vai estar desgastando tanto ela que em algum momento ela não vai ter mais buracos. E esse buraco é interessante porque toda vez que você achar uma falha, com a iteração obviamente, você vai encontrar uma forma de responder e isso vai deixar a sua linguagem muito mais viva. E outra coisa que é bem legal sobre essa linguagem é que ela é muito bonita. Vamos lá, vamos por detalhes, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha sobre aqui. Então, começando, nós temos aqui o Curveline, foi postado em 26 de agosto de 22, então ela é relativamente recente. E nós temos aqui um hexágono, aqui onde corresponde a letra H e X. Esse hexágono aqui que corresponde à letra AZ, já esse o A e o M, e aqui a letra E. E é interessante porque essa palavra, né, hexamase, corresponde a algo que tem uma pegada de vitralzinho também, porque dentro do mesmo hexágono possui a combinação de três letras. Tanto que no futuro eu vou explicar mais ou menos como funciona minimamente a gramática, a parte morfológica da escrita do Curveline, mas vamos lá aos pequenos detalhes que é interessante para a gente discutir um pouquinho. Aqui nós temos uma palavra. Uma palavra, então, tanto que. Só que, no caso, nós temos uma palavra escrita dentro da linguagem, obviamente, Curveline, e aqui é uma palavra escrita em letra. Não de forma, né, em letra cursiva. Tanto que, quando você faz aqui, como vocês podem até ver aqui a escrita, insano para terminar bem, aparentemente agora estou. O que você vê, estamos escrevendo em letra de forma, letra minúscula de forma. Aqui nós já temos a letra cursiva dele, porque quando você monta isso em hexágonos, uma letra vai se conectando com a outra, formando uma palavra. Obviamente é extremamente difícil, mas, como qualquer outra linguagem, você aprende, você desenvolve, e com isso você consegue deixar o negócio escrito novamente. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com a parte gramatical que eu acho que é bem interessante. Aqui, ó. Dentro do hexágono nós temos a letra D. Por quê? Vamos descer um pouquinho e mostrar um detalhe aqui embaixo. Essa linguagem, ela é uma linguagem que nós chamamos de linguagem alfabética, porque cada um dos glifos, que no caso aqui corresponde aos desenhos dentro do hexágono, corresponde a uma letra. Então, quer fazer Ba? Então você junta esse glifo com esse glifo, formando uma imagem única de Ba. Eu quero fazer um D, D-E. Então você junta esse D com esse E, formando então a sílaba D. Quero escrever dia, então eu coloco esse D junto com esse I, junto com esse A, e com isso nós temos a palavra dia juntando dentro do mesmo hexágono. Você percebe que a proposta daqui é algo que você monta o seu, o seu hexágono com as letras que você quer, se tornando então um alfabeto do tipo alfabético, no caso, uma linguagem do tipo alfabética. Se fosse uma linguagem do tipo silábica, cada símbolo corresponderia a um silábico, como acontece no hiragana e no katakana do japonês, onde o símbolo corresponde pa, ka, la, na, que, te, pe, se, di, go e assim por diante, né? Só que o que é o interessante disso aqui? Então, como foi mostrado, essa aqui é a letra D. Só que essa letra D pode ser escrita de diversas formas. O D, no caso, ele era totalmente para a esquerda. Só que D, 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 D e D. Então, todas essas 6 formas podem ser escritas com a letra D. O hexágono que envolve é apenas temporário, iremos removê-lo mais tarde quando terminarmos de escrever. Depois que você escreve, você apaga esse hexágono, formando então essa combinação. E é interessante porque
meio que a forma de leitura é você recolocar os hexágonos novamente, e com isso você consegue identificar onde começa e quando termina alguma coisa. E assim você identifica as letras. Mesma forma que o português tem toda a parte rebuscada e toda a estrutura que faz com que a morfologia da frase se torne muito mais visualmente bonita, aqui ele quis levar a um outro patamar, fazendo com que a interconexão entre as letras, girando a palavra a cada 60 graus, para conseguir encaixar uma letra na outra. Então, da mesma forma que a gente tem aqui o D virado 100% para a esquerda, se você quer fazer, por exemplo, juntar, sei lá, aqui com um dia bonito, você coloca o dia, faz a combinação, e quando você for escrever o bonito, você move o seu hexágono de tal forma onde um vai conectar com o outro. Tanto que ele mostra aqui, ó. Várias letras podem ser colocadas dentro do mesmo hexágono. Cada uma letra é posicionada de uma forma camada mais profunda que a anterior, representado pelas linhas sobrepostas. No caso aqui, as linhas sobrepostas. Onde nós temos a letra D com a letra O, então essa composição se torna a palavra, no caso a sílaba do, onde a combinação fica extremamente visível. E da forma que permanece visível e não cria ambiguidade. Aqui também as letras podem definir a rotação livremente. Então, no caso, nós temos do, onde o D ficou aqui à esquerda e o O ficou baixo, mas ele decidiu colocar então o D para cima e o O aqui ao lado, ou o D para baixo com o O aqui à esquerda. Então você percebe que, como vai ser encaixado, fica 100% ao seu critério. Porque ao você memorizar como corresponde a letra dentro do hexágono, quando você for colocar o molde hexagonal em cima daquilo que você está escrevendo, na hora das movimentações você vai conseguir identificar aquilo que é interessante. Mas, como foi colocado aqui, mas não assim, por exemplo, porque então uma pequena curva do O desaparece dependendo de como você for fazer. Ou seja, como a letra O tem essa curvatura e a letra D tem essa curvatura, na hora que você for colocar, não pode ficar desse jeito, porque senão, desconsiderando que o fato de ter a cor aqui especificamente, vai fazer com que você fique diferenciado. Tanto que aqui, até vou mostrar para vocês, que se a gente considerar o D com o O, você faz com que a, a forma da escrita fique sobreposto, como está colocado aqui. E da mesma forma aqui, também não é permitido deixar duas letras consecutivas se sobreporem, pois assim não é possível ver qual uma delas está abaixo da outra, mostrando como estão os tons diferentes. E não se sabe a ordem da leitura, se seria do ou se seria ode, né? Devido ao que? Fazendo com que não seja permitido essa forma também. Só que uma outra regra que deixa e começa a ficar um pouco mais complicado quando a gente fala sobre a composição dessa linguagem é que você pode colocar a quantidade de letras que você achar interessante. Só que ele sugere que coloque no máximo 3, ou no máximo 4, 3, 4, porque assim começa a ter a sua combinação. E qual que começa a ficar bonito essa composição escrita? Aqui, ó. Não sei o que significa, Dolce Gorgigi, mas você vê, ó, D, O. É aqui o D mais clarinho, o aqui no verde mais intermediário e o U nesse verde mais escuro. Onde o X vai funcionar da mesma forma. E o que é legal é que ele movimentou de uma tal forma onde aqui você tem uma conexão, movimentou novamente para que você tenha outra conexão aqui, e movimentou aqui novamente para ter aqui. Então, no caso, você percebe que aqui o O se conecta com o H, o E se conecta com o G aqui, e aqui o O novamente se conecta com o I. Então é interessante porque a proposta da escrita é fazer essa delineação. Tanto que ele coloca. Assim por diante, novas linhas são colocadas juntas anteriores em um padrão do favo de mel, e as palavras são separadas por pontos ou lados dos hexágonos onde não há extremidade de segmento da linha são preenchidos, e uma vez que seja satisfeito o contexto, a grade hexagonal é removida do arco consequentemente, formando então uns arredores mais estéticos. Então aqui no caso nós temos a nossa composição onde as palavras foram colocadas, girando de acordo com o que você quer,
Então, no caso aqui, você percebe que teria uma frase, uma palavra aqui terminada com um ponto, um outro aqui, ponto, e aqui novamente. Então, ao etirar o hexágonos, a gente tem essa composição aqui. Ficaria extremamente difícil de ler? Sim. É difícil de identificar? Com certeza. Mas não deixa de ser uma linguagem escrita. Continuando aqui então essa ideia. Existem também métodos para duplicar letras. E assim estou pensando de outras formas mais elegantes de deixar as bordas mais refinadas. E aqui novamente começamos então com o nosso alfabeto mais colocado aqui. Então é interessante porque, devido ao fato de que, meio que, de uma forma geral, quase todas as letras possuem pelo menos 3 pontos de interseção. A, aqui, em cima, esquerda e direita. B, em cima, embaixo, esquerda. C, as três de cima mais uma da esquerda. A D, toda da esquerda. A E é uma exceção, fazendo apenas duas. Aqui, 4, 4, 4, 3, 4 e assim por diante. Onde o N tem apenas duas também, da mesma forma que o E, fazendo essa composição. É interessante porque, pelo fato de ter essas variedades de composição e posicionamento, vai fazer com que a linguagem fique pontualmente mais conectiva. Porque aqui o B pode conectar dessa forma, ou você pode virar encaixando aqui. Ao virar aqui, esse C pode ser colocado embaixo, em cima. Então, a composição do seu vitral, ou no caso, a composição artística do seu curvline, ou curviline, né? Vamos chamar ele de curviline. Essa composição fica tão bonita e você pode ir colocando as composições que você achar interessante. Eu achei essa proposta de escrita extremamente bonita. Eu achei essa composição extremamente difícil, mas você percebe que, como não pode ter a sobreposição de pontos em cima do outro, onde todas as letras precisam ficar visíveis, se por acaso, vamos então aqui ao considerar. Eu vou aqui mostrar para vocês e eu vou colocar aqui o Photoshop para vocês terem então aqui uma ideia. Até vou tirar e ficar apenas com isso aqui para vocês verem. Então aqui, ó, nós temos aqui as letras e com isso aqui ao lado. Vamos então fazer ah, uma forma para você poder ver. Nossa senhora, vou deixar mais fininha aqui. Beleza, é suficiente. Então o que acontece? Considerando então aqui a letra A, começando então aqui a letra Azinha, ele vai ter essa composição aqui. Isso aqui. Essa composição aqui. Sim, faz assim e xablau. Abrindo aqui. Nossa, tá bem escroto, mas vamos aos pouquinhos que uma hora a gente acerta. Então, faz assim e o outro aqui. Então, essa letra A, se você for colocar um D, fazendo com que vire, por exemplo, um DA ou um AD, como o D vai fazer e vai encaixar aqui embaixo, você percebe que é identificável. E ele ficou insano de uma tal forma que, se você pega aqui a letra E, que encaixa exatamente desse lado aqui, encaixa exatamente desse lado aqui, exatamente do lado aqui, tá vendo que, ó, mesmo que eu faça a sobreposição de alguma parte, se eu virasse aqui, não vou até fazer novamente, sobreposição dessa parte, sobreposição dessa parte, sobreposição dessa parte, ó, sobreposição dessa parte, sobreposição dessa parte. Tá percebendo? Que mesmo que ele coloque uma composição aqui, ó, novamente, composição aqui. Ainda dá para identificar porque tem duas pernocas aqui. Vamos até mudar, ou daqui até mudar de cor. Aqui, ó, tem pernoca. Aqui tem essa parte, essa, aqui. Tá vendo que, ó, mesmo que faça aqui em cima, tem a outra aqui embaixo, que no caso ele aqui do lado.
Então mesmo que tivesse aqui, ó, um F que compartilha essa estrutura, que compartilha essa estrutura, que compartilha essa estrutura, ele ainda faz uma ponta. Aqui, o T é só essa perna aqui. O S já tem 2. O aqui, o Y, tem uma outra, mas encaixa. Então, como existe essa ideia, mesmo que você vire as letras, não tem como, a não ser que a pessoa faça errado e faça a sobreposição de uma ou outra, porém, se ela for seguir as regras gramaticais propostas, no caso, as regras morfológicas de como escrever da maneira correta, não vai ter sobreposição. E não tendo sobreposição, você vai encontrar algum momento. Claro que, devido ao fato da complexidade das linhas, é algo diferenciado e é algo complicado, então por isso faz com que fique mais difícil o entendimento, mas você já memorizou que essa sequência de posições é a letra A. Tanto que, se a gente for pegar aqui o hexágono, nossa, hexágono feio, mas vamos lá. Pegar esse hexágono aqui. Você sabe que uma linha que sai daqui e toca na ponta e toca aqui e é transversal é uma letra A. Pegando então aqui novamente o hexágono, você sabe que uma letra que vem transversalmente já se torna então a letra I. Da mesma forma que se você fizer assim, ó, você já tem o quê? Já tem um contorno de B e um possível B. Ou no caso, se queira fazer um possível K. Então você percebe que, na verdade, da mesma forma que você identificou que esse posicionamento dessas linhas forma uma letra, você identificou que essa composição de linhas também vai formar uma letra. A diferença é que a gente não escreve o A dessa forma, mas nós identificamos que ainda é uma letra A, da mesma forma que e ainda identificamos que é uma letra A. Claro que considerando a matemática, essa aqui é o maior, né, então o maior, o menor, né, então a gente já identifica aqui, a gente já sabe que também aqui já temos um homenzinho com o olho fechado, fazendo meio que de alguma forma. Então, se aqui você identifica que essa composição de linhas forma uma letra, essa composição de linhas forma uma letra. E se você identifica que essa aqui é a letra I, ou no caso, essa é a letra I, se eu for parar pra pensar, essa também é a letra I. Também é a letra I. Também é a letra I. Se você identifica a letra I no ângulo diferente, por que você não ia identificar o D aqui? Ou se no caso fosse assim? Ou se no caso fosse assim? Ou se no caso fosse assim? Então, isso que eu acho interessante, porque ele pegou uma proposta que é algo que a gente já percebe, que o nosso cérebro já consegue identificar, e transformou isso originalmente em cima da sua letra. Tanto que até vou voltar para cá. Voltando então pro nosso que originales. Vamos. Agora eu não lembro qual que era aqui. Era esse aqui? Não. Esse aqui. Então você percebe que tem essa ideia, tanto que ele mostra. Depois que você fizer, você tira a moldura, formando então a palavra. Claro que você fez a composição dos hexágonos aqui, a gente fecha um hexágono aqui. Caramba! Você fecha um hexágono aqui, você fecha outro hexágono aqui, você fecha outro hexágono aqui, você fecha outro hexágono aqui, nós temos aqui, numa composição de hexágonos, você monta formando então essa palavra. E o mais interessante é que se você quiser elevar a um próximo nível, que é algo que pode ser feito também, você pode considerar que a composição da letra, no caso da frase, da palavra, é de acordo com a cor que você usou. Então aqui nós temos um D, que juntou com aqui o H, e formou aqui um junto com o G. Então
mesmo que seja fora do hexágono, como você criou essa ideia mais curvilínea da 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 frase que você quis fazer, então com isso, você já consegue, de uma forma geral, fazer com que a sua composição fique dessa forma. Por isso que é interessante, por isso que essa linguagem eu achei ela incrível. Claro, obviamente, vamos fazer com que, hã, aqui vai ficar extremamente complicado, mas é simplesmente uma composição. E essa composição que é o interessante da ideia, onde essa iteração junta isso. De uma forma geral, você pode então construir. Ele quis focar principalmente a proposta de que quero fazer com que a minha linguagem seja alfabética, definiu, tirou a letra X, perfeito, fez a regra morfológica de não pode fazer sobreposição de letras para que você consiga identificar todas elas, criou uma rotatividade dentro da palavra para que você seja colocado, tanto que você pode também, da mesma forma aqui, fazer com que não existe, no caso, a regra gramatical de que a letra maiúscula começa uma frase, então, por que não? Então, considerando nossos pormenores, a gente sabe que a gente tem essa como maiúscula e nós temos essa como minúscula. Temos esse maiúsculo e temos esse minúsculo. Esse gigantão e esse pequenininho. Esse grandão, que na verdade, né? E, e mesmo que esse aqui não fosse, vamos pegar aqui no caso, vamos considerar que você sabe que nós temos o F. Você sabe que nós temos o F. Você sabe que a gente tem o F. E você percebe que, mesmo que soe um tanto estranho esse daqui, você ainda identifica o F, ainda identifica o F, ainda identifica o F. Claro, F. Percebe que você consegue identificar aquilo depois do entendimento mais clássico daquilo que você quer fazer? Porque da mesma forma que existe katakana, hiragana e o kanji no japonês, nós temos a letra cursiva, nós temos a letra de forma, nós temos a letra maiúscula, nós temos a letra minúscula. Também temos diversas morfologias diferentes para a mesma letra. Então você identifica e sabe que isso é um F. Talvez se demore um pouquinho, porque, né, faz tempo. Mas você identifica a letra aqui, a mesma coisa. Da mesma forma que você sabe que isso aqui é um I, você sabe que isso aqui é um I, você sabe que esse aqui é um A, e você sabe que esse aqui também era um A e era pra ser feito de ponta cabeça, mas não consegui, né, então não consigo fazer. Fiz. Então você consegue identificar. Claro, talvez demore, talvez a sua, né, leitura não seja tão fluida depois, porque você vai ter que, né, acostumar o seu cérebro, porque o cérebro é plástico. E isso que é interessante também imaginar na sua linguagem, que a sua linguagem, ela pode ser tão plástica quanto o seu cérebro. Você gira, torce, performance, gira, faz de novo, tira as linhas, reencaixa novamente, identifica o que você quer e faz aquilo que você achar interessante, porque isso que é a construção, deixar ela viva. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E de uma forma geral, o que eu quero trazer para vocês é isso. A sua linguagem precisa ser viva, precisa ser plástica, e você não precisa necessariamente criar que, todo símbolo corresponde a uma letra, essa letra diz que é transição da parte transcrita perfeita. Não. Quer fazer? Faça. Quanto mais próximo da sua linguagem, mais simples de você identificar. Tanto que aqui o rapaz, ele não se deu ao trabalho de construir palavras novas. Ele apenas converteu cada um dos glifos nas letras que ele utiliza no dia a dia. Não existe uma palavra específica, não existe uma ideia específica, não existe toda uma regra gramatical específica. Ele apenas focou em criar uma morfologia da visualização da sua letra, gerando o que você quer. E a partir daí, agora que ele já tem essa ideia morfológica,
Desse ponto, ele vai construindo em cima, caso ele queira, obviamente, mas se você está aqui, com certeza que você quer entender mais sobre construção de língua fantástica, então a partir de agora, dessa morfologia, ele escreve em cima das regras. Agora a gente entra na sintaxe, entra na semântica, entra no significado, significância e assim vai embora. Você pode começar identificando o seu alfabeto e depois indo para a gramática? Pode. Você pode construir o alfabeto em cima das gramaticais? Você pode. Você pode fazer isso auxiliando uma com a outra? Pode também. Aqui no caso, como foi mostrado, você percebe que existe sim, primeiramente, essa ideia de construir essa linguagem em cima primeiro da letra, depois disso você cria a regra morfológica e agora a gramática vai dentro do céu é o limite. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu traga outras linguagens. Se você identifica outras linguagens na internet e gostaria também da minha opinião para que a gente consiga discutir e debater sobre isso, deixe aqui nos comentários o nome da linguagem ou algum outro lugar que eu possa achar essas línguas. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!